Rampage Jackson perde a paciência. Dispara contra todos acusando e xingando seu filho nas redes sociais. E faz forte pronunciamento a respeito de toda essa polêmica envolvendo seu filho. Confira agora exatamente o desabafo que Rampage fez, onde ele está recebendo onda de críticas na internet. E após, confira o que alguns lutadores falaram sobre esse caso envolvendo seu filho Raja Jackson. Não estou justificando nada. Estou indo contra o conselho do meu advogado ao falar sobre isso. Mas as pessoas parecem pensar que Raja não tinha permissão para estar no ringue. Espero que as ameaças contra os meus familiares parem depois disso. Este será o último post sobre o assunto. Este vídeo ainda é apenas um clipe editado para parar com algumas das desinformações. Raja ainda é um FDP pelo que fez, mas ele não é a única pessoa que agiu errado. Mas Raja é o único de quem eu tô decepcionado nessa situação. Psycho Stu não merecia o que aconteceu com ele. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo e respeito os nossos militares e veteranos. Raja não fazia ideia de quem era Psycho Stu ou que ele tinha TIPT. Eu espero que se meu filho soubesse disso, ele teria agido de forma diferente. Essa parte é só para as pessoas racistas, vocês sabem quem são. Tô falando com todas as raças diferentes. Olhem para essa situação como dois homens se metendo em algo estúpido que poderia ter sido evitado. No fim das contas, um homem saiu machucado. Vamos torcer para que possamos seguir em frente e aprender com isso e que todos recebam a punição que merecem. Até mesmo o meu filho. Ninguém está acima da lei. Isso já foi longe demais. Tô cansado de ficar quieto e deixar que todas as pessoas de baixo que caiam em clickbait. Sim, meu filho passou dos limites e eu estou puto com ele por ser um FDP e pela forma como lidou com isso. Mas se Psycho Stu não tivesse bêbado e não tivesse batido na cabeça do meu filho com uma latinha de cerveja de verdade, enquanto ele fazia uma live no próprio streaming dele, então Nox não teria sentido que precisava corrigir as coisas, deixando Raja ter sua vingança no ringue. Se meu filho tivesse simplesmente ido à polícia quando o incidente da latinha aconteceu, então todo o evento poderia ter sido encerrado e ele poderia ter processado. Mas não. Meu filho não é tão esperto quanto eu gostaria que fosse. Agora, minha família e eu estamos recebendo ameaças racistas por causa de toda a desinformação que está sendo publicada para que criadores de conteúdo ganhem dinheiro com visualizações. As pessoas realmente acham que meu filho simplesmente invadiu um ringue na frente de uma plateia ao vivo e pegou o Psycho Stu sem ter permissão para estar lá. Acordem, pessoal. Foi armado. Mas Raja passou do limite. Ele só apertou a mão dele e aceitou o pedido de desculpa bêbado de Psycho Stu, porque disseram que ele poderia entrar na história. Disseram a ele que poderia com ele. Eu tenho testemunhas que dizem que não foi a primeira vez que Psycho Stu fez alguma merda bêbado nos bastidores com um fã. Agora temos a narrativa de que meu filho atacou um veterano militar, inocente com TIPT. Como se meu filho soubesse de tudo sobre o homem que veio por trás dele. E o acertou, e depois pediu para ele fingir. Eu tenho outros filhos para proteger. E não aceito bem ameaças. Não tenho medo de prisão ou de morrer pelos meus filhos. E me chamar de nomes não vai ferir meus sentimentos. Meu filho deveria enfrentar as consequências por ter ido longe demais. Ele sabe melhor que isso. É por isso que ele não me contou nada sobre a história. Mas Psycho Stu tem sorte que eu não estava lá quando ele bateu na cabeça do meu filho com uma latinha de cerveja, um dia depois dele ter sofrido uma concussão num sparring no dia anterior. Eu não teria me importado se um monte de lutadores profissionais tivesse me atacado. Eu sou pai em primeiro lugar. Brinque com jogos estúpidos. Ganhe prêmios estúpidos. Vamos todos aprender uma lição. Mantenha suas malditas mãos para Focus. Se você é pago para lutar de mentira, não desrespeite pessoas que fazem essa merda de verdade. Agora eu me coloquei nessa merda. Se de fato o que eu vi foi o que eu vi, que são pessoas antes do show, durante o dia, bebendo intoxicados ou parcialmente intoxicados, sem importância, e você bate na cabeça de um cara, sabe? E fala besteiras como se aquele cara não estivesse fazendo nada. Você sabe que é sua culpa. Agora, se você está se perguntando se você é um cara limitado, se você pensou que eu fui um hipócrita, porque na minha publicação eu disse que eu apoio o Raja, então você é um cara limitado, que não entende como isso pode ser verdade no mesmo universo. Eu não estou escolhendo um lado. Se eu fosse, eu nem disse que seria o Raja. Então, eu não estou dizendo que esse cara mereceu
o que aconteceu com ele, dizendo que eu estou do lado do Raja. Então, quando eu escrevi isso no Twitter, eu não tinha visto todo o ódio que esse garoto está recebendo. Eu não tinha visto que ele estava realmente tomando o controle do YouTube. Todos os vídeos estavam falando sobre isso. Ele estava sendo muito odiado lá, mas eu não tinha visto todos os comentários. E eu não acho que isso mudaria minha opinião. Porque quando eu assisti tudo, e quando eu digo que eu apoio o garoto, eu não estou dizendo que eu vou me levantar de volta e lutar contra um público de 1 milhão de pessoas que estão tentando machucá-lo. O que eu estou dizendo é que eu vejo o caminho que ele tomou, que levou ao que aconteceu. Agora, eu tenho certeza de que eu não sou o único que vê o que aconteceu, mas com pessoas limitadas, você tem que se perguntar e assumir que eles provavelmente tiraram alguns fatos. Primeiramente, e eu tô apenas dizendo isso para abrir algumas mentes lá fora. E se o Psycho Stu tivesse batido com a lata na cabeça dele? E se o Raja tivesse dado um soco na cara dele, bem naquele momento? Quantas pessoas iriam dizer, bem, então isso é justo, então ele mereceu. Se alguém disse, bem, você sabe o quê? Se Raja não esperava isso, e alguém bateu com a lata na cabeça dele. Então Raja bateu, deu um murro no seu rosto. Eu acho que eu teria ficado. Pamcom, deixe-me te perguntar uma coisa. E se esse único soco tivesse sido bem na cara de Stu, e ele batesse com a cabeça no chão, quebrasse os seus dentes e tivesse ficado lá no chão, inconsciente, enquanto ele se engasga com o sangue e os dentes, por conta do soco que ele tomou, imediatamente após bater com a lata na cabeça de Raja? Isso muda nada? Eu só quero apresentar esse cenário lá fora, porque parece ser aceitado por todos na IWC, que bater com uma lata bem na cabeça da pessoa. E se ele realmente não sabia nada sobre, parece que isso não foi um grande problema. Wrestling, não. É um ambiente onde alguém pode ir até alguém que eles não conhecem e bater em uma cabeça de uma pessoa com uma lata, sem eles saberem disso, ok? Muitas pessoas que estão dando opiniões talvez nunca participaram de uma luta, ou elas simplesmente não entendem. E essa opinião é uma coisa que elas estão trazendo para o debate, é que eles dizem que Raja deveria ter parado de dar socos, que qualquer artista marcial treinado saberia parar de bater em alguém quando ele está inconsciente. Mas se você não assiste a MMA, quando você bate em alguém e faz o que chamam ground and pound, a ideia é que você não pare de bater até que você seja tirado de cima do cara. Porque você poderia bater nesse cara 3 ou 4 vezes. E se parar isso, pode custar você toda a luta. Ele pode acabar se virando e acabar com a cabeça. Então o certo é que você continua batendo, mesmo se eles estiverem inconscientes. Mas eu assisti essa coisa 20 vezes antes de fazer esse vídeo para vocês. Enquanto aqueles eram socos muito duros, não o que chamamos de batimentos funcionais, não parecia que Raja tinha perdido a sua cabeça. Não parecia que isso estava sendo feito com raiva. Tanto que, tudo bem, eu vou levantar você, e então eu vou te jogar para baixo, e vou te levar para o meio do ringue, igual a uma luta de ringue. Eu vou bater em qualquer lado. E o que é que deveria acontecer depois disso? Havia um par de caras lá, um árbitro, outro lutador de wrestling, talvez uma outra pessoa entrasse lá, mas nós nunca saberemos. Porque neste ponto parece que Raja decidiu ir para seu próprio truque e realmente começou a jogar alguns socos. Mas esses socos foram dados sem raiva. O resto, de uma perspectiva física e de uma luta de exibição, é o que você deveria fazer. E às vezes, alguns socos acabam passando. Quando ele bate na cabeça com essa cerveja, ou soda, ou o que for, eu percebo que Raja não faz barulho. Ele não vende. Ele não se movimenta. Na verdade, o seu primeiro instinto é tomar um passo para frente. E você pode escutar alguém no fundo dizendo, ei, cuidado, ele não é um lutador de exibição. Raja não tinha ideia do que estava acontecendo. Nunca, e eu repito, nunca, pegue e segure outro homem adulto. Especialmente se você não o conhece. Nunca o pegue em cima, em seu pescoço, e segure ele. Esse é o primeiro jeito, o primeiro sinal de dizer a alguém, eu te desrespeito e posso te lidar com você se eu precisar fazer isso. É assim que você pega um filho, quando você derruba outro homem e apaga ele, e você só sobe em cima e começa a dar socos e mais socos. Quando você pode ver obviamente que ele já está apagado, que ele não tem força para se defender. Dulce Proteger,
Você está no limite. Você está agindo como uma pessoa bipolar. Uma agressão por causa da sua bipolaridade. Se realmente o que aconteceu foi o que eu vi, que são as pessoas antes do show, durante o dia, bebendo e intoxicando ou parcialmente intoxicando, não importa, e você bateu na cabeça de um cara, sabe, e falava besteira a ele, como se aquele cara não tivesse fazendo nada. Sim, você tem culpa. Você sabe, eu não sei a história inteira, mas eu sei o que eu vi, e parecia que ele não estava sendo inteligente para o que estava acontecendo. E o cara que ele estava mexendo provocou mais do que aguentava. E, você sabe, você tem que ter cuidado. 1. Com quem você se mexe. E 2. Como, você sabe? Qual tipo de exemplo você tem como um veterano para Insight Low e mexer com um garoto, você sabe? E, eu quero dizer, ele não tem 12 anos, mas ele ainda é um cara mais jovem. Não acho que pegou mal para as lutas de exibições. É um olhar ruim para a empresa que ele faz parte. E é um olhar ruim para ele. E é um olhar pior para o cara que apanhou. Porque agora sabemos que você não pode lutar. E no passado, se você perdeu a luta, você perdeu o seu trabalho. Então, os caras mais velhos que ficam por aí, bebendo antes do show, saia de cada um desses caras que é assim, os drogados, alcoólatras, que querem ser caras difíceis. Saia deles. Eles não servem para os negócios mais. Eu nunca iria empregá-los. Em todo o Caribe. Se um cara apareceu no meu show, drogado, ou estava sentado fora, no parque, bebendo, antes do show, ele nunca iria trabalhar para mim. Minha reação, como todos os outros, eu tô um pouco chocado com isso. Mas eu acho que isso poderia ter sido prevenido. Eu acho que caras como pessoas influenciadores, youtubers, ou qualquer coisa que colocam muito hype e tentam construir alguma merda e colocam essas ideias nas cabeças dos garotos. E eles não estão dizendo, hey, vem aqui, e você sabe, é ok. Eles estão fazendo pior, tentando fazer a mesma merda, colocando microfones no rosto deles e fazendo esse tipo de coisa, onde algumas pessoas sabem como lidar com situações e algumas pessoas não. E infelizmente foi de uma maneira diferente. E todos vocês jovens, não é o jeito certo de fazer isso. Não é como você faz, se você tem um problema ou algo assim, fale com alguém. Eu sei que parece uma merda fazer isso, mas caramba, vá encontrar um jeito de curar isso, porque essa merda é como uma panela de pressão. Não vai dar o jeito que você quer. E ele deveria ter lidado de uma maneira diferente. Eu espero que ele e sua família possam lidar e poder encontrar uma solução para tudo. E, obviamente, o Stewart ficar um pouco melhor. Porque todo mundo está um pouco preocupado, mas infelizmente isso aconteceu. E espero que não aconteça de novo. Eu estava na Tailândia o outro dia, e eu estava com um monte de pessoas diferentes, e as pessoas queriam me derrubar. E eles queriam tentar me derrubar de toda forma. Bem, eu sou uma pessoa diferente quando estou na rua. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou aquele tipo de cara que vai e fica mexendo com as pessoas. Eu estava no meu caminho para ir até a Coca-Cola e eu estava no meio do nada. E esse cara tentou me derrubar. Eu desloquei o braço dele. Eu acho que ele iria competir naquela noite. Mas eu desloquei o braço dele no ombro e depois eu dei uns 5 socos. E eu o acertei. E depois eu vim aqui para apresentar o programa como o Will diz. Eu sou uma pessoa diferente quando não estou dentro da cage, ou no octógono, ou no ringue. E as pessoas devem ser inteligentes e não tentar ser espertos comigo. Você sabe, é difícil. É difícil para mim falar sobre isso. Mas eu vou ser 100% sincero, você sabe. Eu me sinto mal sobre o que aconteceu. Eu não concordo com o que meu filho fez, de forma alguma. Mas muito, infelizmente. Se eu estivesse lá, as coisas não iriam acontecer assim. Mas, você sabe, eu não estava lá. Eu sou pai, então você sabe, eu tenho que ter meu filho de volta. Mas, eu vou deixar a justiça. Você sabe, fazer o seu papel. Não há muito o que eu posso fazer desse lado. Mas, sou um pai. Vocês sabem que eu não posso falar sobre essa merda, eu não posso falar disso assim sobre detalhes e coisas assim. Eu não posso realmente aprofundar nesse assunto. E eu espero que vocês respeitem isso. Não, me coloquem de um modo ruim. Você sabe, eu me sinto mal sobre o Cico Stu. E sua família teve que ver. Eu não estou, você sabe, procurando desculpas pelo meu filho. Ou algo assim. Eu estou apenas contando os fatos. Eu estou fazendo o que qualquer pai faria.
Ser um pai em momentos difíceis como esse, às vezes você está orgulhoso dos seus filhos, e às vezes você não está orgulhoso dos seus filhos, mas no final do dia você ainda é um pai. Espero que um dia eu possa ver Cico Stu, apertar sua mão e me desculpar por tudo o que aconteceu. Dizer que eu não concordo com a conduta do meu filho. E espero que ele perdoe eu e meu filho. Espero que ele possa entender tudo. É isso que eu espero.